Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amados irmãos e irmãs, para mais um dia de reflexão da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia, de Filipe, e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se a Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és, para mim, uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras do Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Caros irmãos e irmãs, hoje estamos refletindo neste Evangelho e vem como tema: dentro de nós há o divino e também há o humano. Jesus precisava instruir os seus discípulos e orientá-los a fim de que pudessem estar preparados para os fatos que teriam de acontecer. Quando da sua morte e ressurreição, por isso lhes perguntava: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Diante das diversas respostas, das diversas colocações daquele povo, daquelas pessoas que faziam sobre si, Jesus então indagou novamente a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Com essa posição de palavras, com essa posição que Jesus colocou, com essa direção que Jesus colocou, Jesus instigava os seus seguidores a perceberem a sua verdadeira identidade e missão. Simão Pedro, por duas vezes, foi quem se manifestou mediante as perguntas de Jesus. Na primeira ocasião, inspirado pelo Espírito Santo, proclamou a verdadeira identidade de Jesus e foi considerado feliz por ter escutado do próprio Deus Pai dar esta revelação. Por isso, Jesus deu a ele a missão de dirigir a sua igreja, entregando-lhe as chaves do reino dos céus, com o poder de ligar e desligar também no céu tudo o que fosse
por ele ligado e desligado na terra. Na segunda ocasião, raciocinando conforme a sua humanidade, Pedro demonstrou a sua fraqueza quando não quis admitir o sofrimento pelo qual Jesus teria de passar e foi repreendido. O mesmo Pedro, a quem Jesus entregava as chaves do reino dos céus e a quem constituía como fundamento da sua igreja, foi então mandado para longe como Satanás e pedra de tropeço. Diante desse quadro, percebemos também a nossa fragilidade humana e como estamos sujeitos a escorregar pelas nossas próprias palavras e ideias. Às vezes, inspirados pelo Espírito Santo, nós pensamos e falamos as coisas de Deus. Em outras ocasiões, nós somos pedra de tropeço e damos contra-testemunho de Deus diante dos homens. Dentro de cada um de nós há o divino e há o humano. O nosso homem velho está sempre querendo destronar o homem novo, renascido do Espírito Santo. Porém, Jesus também conhece a matéria da qual somos feitos, e mesmo diante das nossas fraquezas e imperfeições, Ele continua a nos confiar a missão de construir o seu reino aqui na terra. As nossas atitudes, às vezes, são motivadas pelo Espírito Santo. Em outras, pela nossa própria natureza, corrompida pelo pecado. Por isso, perdemos a sintonia com Deus e o seu Espírito. Por isso, diante desta palavra de hoje, reflitamos que é preciso nos policiar mais, é preciso nos dedicar mais à oração, estarmos em dias com a confissão, estarmos em dias na comunhão, pelo menos aos domingos, se pudermos diariamente. É preciso também que nós nos esforcemos para receber a comunhão e estarmos em dia em nossa vida de oração. Primeira oração, Eucaristia, Rosário, Ofício e tantas outras orações, orações dos anjos, dos arcanjos, para que estejamos sempre alimentados, sempre motivados para bem entendermos e escutarmos aquilo que a verdade quer nos dizer e que a mentira sempre afaste de nós pelo nosso não e pela nossa entrega inteiramente a Deus. Rezemos pela nossa igreja, na pessoa de nosso Santo Padre, o Papa Francisco, nosso Papa Emérito, de todos os bispos do mundo inteiro, em especial ao nosso bispo, de todos os padres do mundo inteiro, em especial aos nossos padres, pelas vocações sacerdotais e religiosas e também pelas intenções de nosso Santo Padre, o Papa. E por você que divulgue esse canal, que Deus abençoe a cada um de você e que continuemos sempre divulgando aquilo que é verdade, aquilo que manifesta em nós o grande amor, a grande esperança, o grande Deus que nos dá sempre a força de estarmos sempre inspirados. E também peçamos aos nossos anjos que sempre continuem do nosso lado, aos arcanjos Miguel e Rafael, sempre nos defendendo contra as lutas e as batalhas que temos que lutar no nosso dia a dia. E que o Espírito Santo sempre esteja no nosso olhar, no nosso caminhar, no nosso escutar, para que sempre entendamos os propósitos de Deus para a nossa vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenham todos um excelente e abençoado dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu te levantarei, eu
te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado.